Os decotes são um detalhe que faz toda a diferença no look. O decote influencia a percepção sobre as proporções do nosso corpo, a harmonia do nosso tipo de corpo com as linhas do vestuário. Então, muitas vezes a gente deixa de lado, a gente esquece desse detalhe que é o decote, mas ele faz sim toda a diferença, então a gente tem que ter uma atenção especial quanto a ele. Então eu resolvi fazer esse vídeo com um guia muito completinho sobre os principais pontos que você precisa considerar na hora de escolher o decote ideal para você. Então quer saber mais? Vem comigo que eu te conto. Bom, gente, antes de mais nada, essa questão do decote é muito ampla, porque existem milhares de possibilidades e variações de decotes. Então aqui nesse vídeo eu resolvi trazer os decotes mais comuns, os que a gente vê mais, e muitos outros são variações desses decotes também, mas existem inúmeras possibilidades, cada dia surge uma opção diferente de decote. Então é preciso que a gente entenda que esse assunto é quase inesgotável. Outra coisa, o decote ele influencia muito na nossa imagem em diversos aspectos. O decote ele pode mudar as proporções do nosso corpo, ele pode alongar, diminuir, aumentar os ombros, aumentar o destaque no rosto. A altura do pescoço também é muito importante na hora de escolher o decote, a nossa identidade corporal. O decote influencia também na nossa comunicação visual, o estilo do look, a mensagem que a gente transmite, se é uma mensagem mais forte, mais delicada, mais acessível ou não. Então, se a gente for falar de todos os decotes, em todos esses detalhes aqui, o vídeo vai ser de horas. Então eu resolvi escolher alguns pontos para a gente tratar, principalmente o efeito do decote na nossa silhueta e a harmonia com o nosso tipo de corpo. Mas tenha em vista que esse assunto é inesgotável. Daria pra gente fazer uma série de vídeos aqui falando de decotes, né? E se vocês quiserem, eu trago esse assunto sobre outras perspectivas depois. Primeiro de todos, o decote V. O decote V é super comum, é um dos mais usados e ele tem um efeito muito interessante de alongamento. Então, como ele gera essa linha mais aberta aqui, ele tende a criar essa ilusão de alongamento no corpo e até do pescoço também. Outra coisa que ele faz, essa linha em V, ela tende a diminuir visualmente a largura dos ombros. Então essas duas linhas, elas acabam atraindo a atenção e desviando a atenção dos ombros. Então, se você quer esse efeito, é super positivo. E quanto aos seios, ele é bem democrático, ele funciona tanto para quem tem os seios grandes quanto para quem tem os seios pequenos, ele evidencia essa região. Então, se você quiser chamar mais atenção para essa região do colo, é uma boa opção porque as linhas, né, elas atraem a visão para esse ponto. E quanto aos tipos de corpos no sistema Kibe, quais ficam melhores ou piores com o decote V? Olha, ele não tem muitas restrições quanto aos tipos de corpos. Vamos começar pela família dramática. Tanto a pura quanto a suave funcionam super bem com o decote V, pois é uma linha mais reta e que gera esse alongamento, que as duas ficam muito bem, né? Elas têm linhas alongadas, então essa continuidade que eu falei funciona muito bem para as duas. Na família natural também funciona bem, principalmente se esse decote V for mais maleável, em tecidos mais maleáveis, porque isso também influencia o resultado final. Então, se for um tecido com mais movimento, o decote V ele vai dar essa sensação de liberdade que funciona super bem para a família natural. Então, também tranquilamente. A família clássica, a clássica dramática, funciona super bem com essas linhas retas, até no tecido mais estruturado. E a clássica pura e suave, se esse tecido for também com menos estrutura, um decote V não tão profundo, também é um decote equilibrado e que tende a funcionar. Para a família Gamini, o decote V muito profundo pode gerar uma linha muito alongada, que não funciona tão bem para essa identidade. Se esse decote for mais moderado, não tão profundo, ou usar ele com decote para gerar uma quebra nessa linha. Até aqui a gente tem que gerar quebras na família Gamini. Então, por exemplo, você usar o decote V com um colar aqui mais próximo do pescoço, isso gera uma interrupção visual que é positiva e aumenta a harmonia desse decote na família Gamini. E para a família romântica, como ele é uma linha mais reta, a romântica teatral tem mais facilidade de usar, né? A romântica pura ela tende a ficar melhor com decotes um pouco mais arredondados. Porém, também se o tecido for maleável, por exemplo, uma blusa acetinada, que ela tem essa linha em V, mas ela é bem maleável, ela é bem delicada, isso passa a ser mais tolerável para uma romântica pura. Mas, de qualquer forma, se a romântica pura quiser optar por decotes com linhas mais arredondadas, costuma ser
melhor nesse caso. Agora o próximo decote é o decote redondo. E aqui eu tô falando daquele mais próximo do pescoço, não um U, que é mais baixo. O decote redondo ele tem um efeito que encurta mais do que o decote V, que a gente viu agora há pouco. Ele gera essa linha mais próxima do pescoço, então ele acaba encurtando essa região. Para quem tem um pescoço muito curto, talvez seja melhor o decote um pouco mais aberto, se você quiser equilibrar isso. Para o busto, ele é bem neutro. Ele não vai evidenciar, não vai aumentar nem diminuir, ele vai manter as proporções que já existem. Nos ombros, ele pode aumentar um pouco visualmente, mas bem pouco, porque ele gera essa linha mais contínua, né? Não tem essa quebra visual dos decotes mais profundos, que acabam diminuindo um pouco a região dos ombros. E é um decote muito versátil. A gente vê muito em t-shirts, por exemplo, e ele é muito fácil de coordenar no look com terceiras peças. É um decote com muita versatilidade. Quanto aos tipos de corte, a dramática pura e suave, esse não é exatamente o melhor decote para elas. Elas precisam de um toque mais yang, ali, ou a linha reta do decote V, ou um decote mais altão mesmo, né? Ou algo que tenha mais drama. Esse decote é muito neutro, a linhazinha mais arredondada, porém não é assim proibido de tudo, depende da forma como você vai montar o look. Então se você coloca esse decote em U, mas coloca um colar mais poderoso para trazer mais peso, linhas mais retas, é um decote muito neutro mesmo. Então, apesar de não ser aquela coisa que mais valoriza a dramática pura e suave, é possível ali a gente ter alguns artifícios para usar com ele. Para a família natural ele funciona muito bem. Se ele for mais maleável, os tecidos mais maleáveis, ele não vai prender tanto aqui no pescoço, ele fica mais próximo, mas ele não prende muito, então não é algo que é uma restrição para essa família. Para a família Gamini é muito bom, porque tudo que é mais próximo aqui do pescoço, que dá essas linhas, que geram essas linhas mais curtas, funcionam para essa família. Inclusive pode mesclar com colares também, funciona bem tranquilamente. Na família clássica, a clássica dramática, ela segue mais a linha ali da família dramática que eu falei pra vocês. Então, o decote V, com um pouco mais de drama, tende a ser melhor, mas esse decote arredondado também, ele é bem versátil, então daria para adaptar. Para a clássica pura e suave, tá tudo certo, funciona super bem, é um decote muito moderado. E para a família romântica também, tranquilamente. Ele tem uma linha mais arredondada, mais delicada, ele não tem tanto drama de prender, assim, tanto no pescoço, então tranquilo. Só um detalhe, gente, que o David Kibb, na teoria original dele, ele não entra em tantas minúcias igual eu tô falando aqui pra vocês, né? Ele fala das linhas como um todo e do que isso gera na silhueta. Então, o que eu estou fazendo aqui é interpretar a teoria dele para as linhas dos decotes e com base na minha experiência também do que eu já vi. Então, muitas vezes vocês podem ver duas consultoras falando coisas diferentes. Justamente por isso, David Kibb ele criou uma teoria que, por mais que seja bem rica e abrangente, ele não tocou em todos os detalhes minimamente assim do vestuário. Ele deu uma visão geral da silhueta para cada identidade corporal. Então, como profissional da área, a pessoa vai ler e vai interpretar isso com base na vivência dela, nas coisas que ela já observou, na forma, né, dela interpretar essas recomendações. Sistema Kibb, como tudo no vestuário, a gente não está falando de uma ciência exata. Cada pessoa tem as suas particularidades, tem a sua interpretação. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é a minha interpretação a respeito das linhas do decote voltada para o sistema Kibb e também pelo que eu já vi e já experienciei. Então, eu espero que isso fique claro, só esse disclaimer rápido aqui. Agora, o decote em U, ele é semelhante ao decote redondo que a gente já viu agora, só que ele é mais baixo, né? Ele não vai ser tão próximo aqui da clavícula, ele vai ser um decote um pouco mais baixo. Então, ele não encurta tanto o pescoço quanto que a gente viu antes, ele gera mais continuidade nessa área. Para o busto também ele é bem neutro, ele não aumenta, ele não evidencia nem desvaloriza. Em relação aos ombros, ele não aumenta tanto nem diminui tanto, porque ele tem essa quebra aqui, né, que não gera esse bloco que tende a aumentar, mas ele também não gera essas linhas igual o decote V, que disfarça visualmente. Então, ele vai ser bem neutro nessa região dos ombros. Quanto às identidades corporais, para a família dramática, como era de se imaginar, que fica melhor com linhas retas, ele não é a melhor opção. Então dá para adaptar no restante do look, se você tem uma blusa de decote U que você ama, mas se você puder evitar e escolher linhas mais retas, é melhor.
Para a família natural, se ele for mais soltinho e decotes em tecidos maleáveis, funciona super bem. Para as gamines, que tem esse mix de yin e yang, para a gamine suave é melhor, porque ele tem a linha mais curva. Para a gamine pura e flamboyant, que ficam melhor ali com o contraste, esse decote pode ficar um pouquinho sem graça. Então, ela colocar um colar diferente, que traga um outro formato, ou decote em uma blusa estruturada, que também vai trazer o contraste. Então, as gamines a gente sempre vai pensar na forma de contrastar isso, mas pode funcionar também. Para a família clássica, para a clássica dramática não é tão bom, porque a clássica dramática segue o raciocínio de linhas mais retas. Igual eu falei, não vai ser algo que vai ser péssimo, mas se puder ser evitado, melhor. A clássica pura e suave já fica mais tranquila ali, funciona bem. E para as românticas puras e teatrais, linhas curvas, né, é ótimo e tende a funcionar tranquilamente. Agora o decote canoa, ele tem essa linha que vem aqui quase de um ombro até o outro, né, que traz esse aspecto de uma canoa mesmo. E ele tem um efeito de aumentar um pouco, de realçar visualmente a largura dos ombros, porque ele gera uma linha contínua aqui, né, de um ponto ao outro, então ele traz um destaque maior para os ombros. Para quem tem o pescoço muito curto, ele pode encurtar um pouco visualmente, dependendo se ele for muito próximo aqui do pescoço. Se ele for mais solto, assim, mais caído, até que não, mas se ele for bem próximo do pescoço, ele pode encurtar um pouco visualmente. E para o busto também ele vai ser mais neutro, ele não vai realçar nem vai diminuir muito. Em relação às identidades corporais, depende muito, porque a gente vê decotes canoas em peças mais estruturadas, com linhas mais retas, e ao mesmo tempo a gente vê decotes canoas com tecidos mais maleáveis, que geram essa linha mais arredondada. Então vai depender de qual deles a gente está falando. Para a família dramática, a dramática pura funciona bem com esse decote canoa, um tecido mais estruturado, com uma linha mais reta. Já a dramática suave pode funcionar bem com os dois, tanto com esse bem mais reto, quanto com o outro um pouco mais maleável. Para a família clássica, a clássica dramática também, da linha mais reta, a clássica pura funciona também com os dois, desde que não seja reto demais, nem maleável demais, e a clássica suave já vai seguir a linha desse um pouquinho mais maleável. Para a família natural, sempre os maleáveis, então o decote canoa vai funcionar muito bem se ele for mais soltinho, se ele for aquela linha muito reta, muito rígida, não tende a funcionar tão bem assim. E para a família gamine até daria para sustentar bem os dois, mas a gamine pura e flamboyant ficam melhores ainda com esse mais reto, com uma linha mais rígida, com uma linha mais nítida. A gamine suave fica bem tanto com um quanto com o outro. E para a família romântica, como era de se esperar, os mais maleáveis, os mais soltinhos, que tragam essa delicadeza maior para a imagem, tendem a funcionar melhor. Então vocês veem que não é preto no branco, assim, o decote canoa ele tem as suas variações que podem funcionar melhor dependendo da circunstância. Agora o decote quadrado. Esse decote ele também aumenta aqui a região do pescoço, né? Ele alonga o pescoço, ele dá mais destaque para a clavícula, para essa região. Então para quem tem o pescoço curto é uma boa alternativa. O busto ele é ligeiramente realçado nos decotes quadrados, então ele traz um acabamento bonito tanto para quem tem o busto menor quanto para quem tem o busto maior. Para os ombros ele vai trazer uma neutralidade, ele não aumenta nem diminui tanto. E o efeito do decote quadrado é que ele diminui um pouco o tronco, porque aqui a gente tem uma quebra da linha mais reta aqui. Então, normalmente a gente vai ver menos espaço de blusa aqui, menos espaço de tronco. Então é ótimo para quem tem o tronco alongado. Já tem aqui no canal um vídeo para você saber a sua proporção de tronco e pernas. Se você tem o tronco muito curto, você pode não se sentir tão bem com o decote quadrado. Então é importante você considerar isso também. Já para pessoas como eu, que tem o tronco bem alongado, eu amo o decote quadrado porque diminui essa região visualmente. Agora, quanto às identidades corporais, para a família dramática, são linhas retas, então funcionam super bem. Para a dramática suave, se for um decote quadrado com tecido um pouquinho mais maleável, assim, ótimo também. Para a família natural, ele funciona se for um tecido mais maleável. Aquele quadrado bem rígido, ele traz uma estrutura muito nítida. Não é algo tão ruim para a família natural, mas também não é a melhor opção. Para as gamines ele é ótimo, né? São as linhas mais retas. Para a gamine suave, se for aquele decote quadrado com as bordinhas um pouquinho mais arredondadas, fica mais perfeito ainda. Para a família clássica dramática, excelente.
Clássica pura, ok também. Clássica suave, talvez com a borda mais arredondada, mais suavizado, tende a funcionar melhor do que essas linhas tão retas e nítidas do decote quadrado. E para a família romântica não é a melhor opção. A romântica teatral até sustenta um pouco mais dessa nitidez, mas se for um tecido mais maleável, para a romântica pura tende a ser linhas muito retas na região, mas dá para equilibrar no restante do look, só não é o melhor de todos visualmente. Agora, as golas mais altas, todas as golas que sobem mais aqui na região do pescoço, elas vão encurtar essa região. Então, para quem já tem pescoço curto, não é muito bom. Mesmo que a sua identidade corporal sustente as golas altas, se você tem um pescoço muito curtinho, vai gerar aqui muita informação nessa região, não vai funcionar tão bem. Ela também tende a aumentar visualmente os ombros, né? Gera essa continuidade na região que tende a aumentar. E ela alonga o tronco também, porque a gente vai ter uma linha mais contínua do pescoço até, né, onde termina a blusa. Então é importante para quem tem o tronco alongado, se você quer usar uma gola alta, use uma cintura alta também, para encurtar um pouco isso visualmente e trazer ali uma segmentação nessa região, que é o que eu sempre faço. Sempre uso gola alta com cintura alta ou com vestido, que eu também gosto muito. Tanto vestido mais reto, que a gente não vê a divisão das pernas ali, né, onde que acaba o tronco e começa as pernas, ou o vestido com ênfase na cintura, que a gente também consegue subir essa ênfase e reduzir um pouco mais visualmente o tronco. Nas identidades corporais, eles são ótimos para as mais youngs. Dramáticas puras e suaves são excelentes. Clássica dramática, muito bom. A clássica pura, ela funciona com decote alto, mas não tão alto. Então, um decote mais moderadamente alto funciona melhor. E a clássica suave já pode pesar um pouco. Então, para a família Gamini, para a Gamini pura e flamboyante tende a funcionar perfeitamente bem, lembrando sempre da questão do pescoço. Para a Gamini suave, se ela tiver um pescoço mais alongado, também funciona, mas eu também manteria assim menos longo do que para as outras duas, porque é uma mulher que já tem um extrainho ali, ela já tem uma delicadeza e isso pode pesar. Para a família natural é um dos piores decotes. O decote, a gola alta, ela gera essa sensação mais presa, né, visualmente, então não é tão bom. Lógico que se você quiser usar uma gola alta com um tecido bem maleável, aquela textura, isso ameniza um pouco esse efeito negativo. Então, quanto mais maleável, né, a gola, uma gola levemente alta, mas com mais maleabilidade, com mais movimento, já vai amenizar muito e vai melhorar muito em questão de harmonia. Para a família romântica, não é tão bom assim também, porque é uma linha mais young. A romântica teatral até sustenta o decote um pouco mais fechado, mas a romântica pura já tem que evitar ali o máximo possível. Agora o decote alter. Esse decote é bem parecido com esse aqui que eu estou usando. Ele pode ter tanto a gola alta quanto ser só mais fechado aqui, mas ele tem essa cava aqui na região dos ombros. Então, ao contrário da gola alta normal, que ele é todo fechado, esse aqui tem essas linhas diagonais aqui na região do ombro. Então ele é um pouco diferente da gola alta, por isso que eu resolvi separar. Ele chama muita atenção para essa região dos ombros, porque é a parte que está à mostra, e acaba aumentando também um pouco essa região visualmente. Outra coisa é que ele também não é bom para quem tem pescoço curto, mas vai depender, né? Porque às vezes ele tem a gola alta, ou às vezes ele é mais baixo aqui. Então, se ele for mais baixo, ele vai encurtar menos os ombros do que se ele for bem alto assim. Mas, de qualquer forma, se você tem o pescoço curto, os mais abertos tendem a ser um pouco melhor para equilibrar as proporções dessa região. Quanto às identidades corporais, para a dramática pura e suave, é um decote bem young, né? Que tem fechado aqui linhas retas, então funciona muito bem, assim como para a clássica dramática. Para a clássica suave e pura, a mesma coisa, assim, evitar o excesso. Por exemplo, para a clássica pura, se for um decote não tão fechado, já tende a funcionar melhor. Já para a clássica suave, se for um tecido bem maleável e se não for muito fechado, é ok. Para a família natural não é tão bom, principalmente os mais fechados. Os menos fechados já fica ok, mas ainda gera essas linhas aqui que não são tão boas, mas é possível se ele for bem maleável. Para a família Gamini, principalmente pura e flamboyante, funciona bem. Para a Gamini suave também, evitar os tão fechados, dependendo das suas proporções, por ter esse toque mais delicado na estrutura. E para a família romântica, não funciona tão bem assim.
apesar de que a romântica teatral sustenta um pouco mais. Então é melhor linhas mais maleáveis, mais arredondadas, mas para a romântica teatral ainda fica mais tranquilo. Agora o decote coração, ele é formado por linhas arredondadas, trazendo bastante destaque para a região do busto. Então ele vai criar uma ilusão de mais volume e definir bem a forma dessa região. É um decote muito feminino, né, por ter essa ênfase no busto e linhas arredondadas. Ele também vai alongar mais o pescoço, porque ele é mais aberto na região, né, ele vai criar mais continuidade. E vai equilibrar bem também a largura dos ombros, por ter essas linhas que vai chamar mais atenção aqui para o centro. Então ele tende a equilibrar visualmente a largura dos ombros. Quanto às identidades corporais, para a família dramática, a dramática pura não vai ficar legal, porque são linhas mais arredondadas, assim como para a clássica dramática, que também fica melhor com linhas mais retas, não é a melhor opção. Para a dramática suave, que tem esse extra aí muito presente, pode funcionar e ficar muito legal, dependendo do contexto geral do look. Para a clássica pura e suave, funciona muito bem também, né? Traz uma delicadeza com equilíbrio. Para a família natural, vai depender muito do look como um todo. Então, se for numa peça mais maleável, sem tanta estrutura, funciona bem. Agora, se for aquela peça mais justinha no corpo e tal, bem presinha, assim, com aquele decote coração, não tende a ficar tão bom assim. Então, vai depender muito da composição geral. Para a natural suave, tende a funcionar melhor do que para a natural pura e flamboyante. Para a família Gamini, depende, porque é um decote muito in, que nem eu falei para vocês, é bem feminino. Então, se a Gamini conseguir trazer um contraste ali para aquele decote, funciona. Tipo, um tecido mais estruturado, ou um colar mais yang, mais reto, para contrastar com esse decote arredondado, tende a funcionar melhor se ela trouxer esses elementos de peso, de yang, no restante do look. Então, ser Gamini, né, tem suas vantagens, que tem muita liberdade para adaptar a tudo. E para a família romântica, ele é perfeito. Então, se você gosta desse decote e é da família romântica, tá super liberado, você pode usar muito, que é uma excelente alternativa. Agora, o decote degradê, que é aquele decote bem maleável, assim, que forma essas linhas mais difusas. É um decote que chama bastante atenção para essa região do busto, evidenciando e tendendo a aumentar um pouco visualmente essa área. Então ele vai trazer o foco para cá, então não dá destaque para os ombros, não aumenta os ombros e acaba sendo bom para quem tem pescoço curto também, porque cria uma linha mais contínua nessa região. É um decote que destaca o tronco também, então se você tem o tronco alongado, porque ele tem muito volume nessa região. Então, se você tem o tronco alongado, também prefira com cinturas mais altas, que tende a funcionar melhor. Para a família dramática, a dramática pura não funciona bem com esse decote, as linhas são muito difusas, são muito maleáveis, então não tem estrutura e a nitidez que a dramática pura precisa. Para a dramática suave já funciona melhor, porque ela tem esse extra aí, funciona com esse toque maleável assim no decote, então funciona bem. Para a clássica dramática, assim como a dramática pura, não é a melhor opção, porque ela precisa de linhas mais nítidas, linhas mais retas. Para a clássica pura e suave, funciona bem, tá bem tranquilo. Para a clássica pura, um degradê mais moderado funciona bem. E para a clássica suave, também é uma boa opção. Para a família natural, é um decote que funciona, porque ele tem maleabilidade, ele tem movimento. Então, para as três, é um decote que tende a funcionar legal. Para a família Gamini já não é tão bom assim. A Gamini suave já fica mais ok, mas a Gamini pura e flamboyante é um decote sem estrutura nenhuma, bem difuso, então não é a melhor opção. Então aqui, mesmo que a Gamini traga contraste em outros pontos do look, ainda é um decote muito maleável, muito esfumado para a estrutura mais nítida da Gamini. Não quer dizer que não dê para usar de forma nenhuma, dá para equilibrar, mas não é o que mais vai valorizar. E para a família romântica é excelente, né? Bem maleável, bem bem delicado, então funciona perfeitamente bem. O decote ombro a ombro. Esse decote vai gerar uma linha reta aqui, né, entre um ombro e outro, então ele vai destacar a área, ele pode aumentar visualmente os ombros e chamar muita atenção para essa região. O pescoço também vai ser mais alongado por esse decote, porque ele está mais livre aqui, né, tem essa continuidade. Então eu acho que vocês já entenderam o raciocínio aí do pescoço. Tudo que for mais aberto vai alongar o pescoço, tudo que for mais fechado vai reduzir o pescoço visualmente. E nos ombros também, tudo que chama a atenção para continuidade aqui, para um bloco
contínuo, seja uma linha contínua ou tudo fechado, também tende a ampliar mais os ombros visualmente. Então ele tem esse efeito, né, de ampliar. Para as identidades corporais também depende muito da estrutura desse decote. O ombro a ombro ele tem muitas variações. Ele pode ser desde os mais maleáveis, mais caidinhos, mais soltinhos, quanto aqueles bem retões, bem rígidos. Então isso vai ser essencial para você entender se funciona ou não. Para a família dramática, a dramática pura até funciona com o ombro a ombro, mas ele tem que ser bem estruturado, ele tem que ser bem preso aqui na região, nítido mesmo para funcionar. A dramática suave já funciona melhor tanto com os mais maleáveis, tanto com os mais nítidos. É uma mulher que tem muito contraste na estrutura dela, então muita liberdade também. Para a clássica dramática, a mesma coisa da dramática pura, tem que ser mais estruturado, tem que ser mais nítido. Para a clássica pura, funciona tranquilamente, assim, sem os excessos nem do lado nem do outro. E para a clássica suave, os mais maleáveis funcionam muito bem também. Para a família Gamini, também vai precisar de estrutura nesse decote. Então, se for um decote mais nítido, mais rígido, tende a funcionar melhor. Apesar de que até os mais maleáveis funcionam, vamos supor, se ela colocar um ombro a ombro mais maleável e colocar uma choker pesada e estruturada. Traz um contraste, já equilibra muito as coisas. Então, as Gaminis e suas 1001 possibilidades. Para a família natural, não é um decote tão fácil, porque ele tende a prender essa região e gerar uma restrição de movimento. Para ele funcionar, ele tem que ser aquele bem caidão mesmo, aquele que vem um ombro a ombro, mas o ombro mais caído. Isso tende a funcionar melhor, porque pensa, né, na recomendação, tudo que restringe não é bom. Então, se ele for muito preso ou com elástico ou com uma linha muito nítida, não funciona tão bem. E para a família romântica, os mais maleáveis, com mais franzidos, mais detalhes, e é uma ótima alternativa também. Tomara que Caias destaca bastante o ombro e o pescoço, então ele alonga o pescoço, ele traz mais ênfase para o ombro, pode aumentar visualmente essa região, e ele também reduz o tronco visualmente. Ele tem um efeito parecido com o decote quadrado, ele tem essa linha reta aqui, então acaba reduzindo o tronco, porque segmenta essa parte do corpo. Então é importante a gente considerar isso. Para quem tem o tronco longo é ótimo, para quem tem o tronco curto já não é tão bom assim, talvez usar um monocromático acaba sendo melhor. E para as identidades corporais também depende muito da estrutura da peça. Normalmente o tomara que caia ele é mais estruturado, ele forma uma linha mais reta para se manter mais, para sustentar melhor, já que não tem alças. Então é um decote que tende a funcionar muito bem para as identidades que precisam dessas linhas mais nítidas e yang, como a dramática pura. A dramática suave fica muito bem também. Para a dramática suave, principalmente se ele tiver mais detalhes, ornamento, um colarzão, né, para trazer esse contraste de yin e yang. Para a família Gamini é ótimo. Para a Gamini suave é até melhor que seja um tomara que caia com uma linha um pouquinho mais curva, mas o tomara que caia reto também não é um problema. Para a família clássica, a clássica dramática, ótimo. Clássica pura funciona também. E a clássica suave já funciona melhor se for um tomara que caia com linhas mais curvas. Mas mesmo assim tem que se tomar muito cuidado por causa da rigidez que esse decote pode ter. Assim como para a família natural, que não é um decote tão fácil, porque normalmente é uma linha mais reta, mais estruturada. Dificilmente a gente vai ver um tomara que caia muito maleável. Então é um decote difícil para a família natural, mas não é impossível dependendo muito da peça. E para a romântica também é possível se ele estiver com uma linha mais curva, com detalhes, com franzidos, com elementos que tragam características yin para essa estrutura. Mas também não é tão fácil e não é tão assim a melhor opção, porque ele acaba tendo uma certa rigidez dependendo da peça. E agora o decote assimétrico. O decote assimétrico tem milhões de possibilidades, né? Tem muitas variações, tem linhas retas, tem linhas curvas, tem com estrutura, tem sem estrutura, então é um leque enorme de possibilidades. Só um efeito bem específico que ele causa é reduzir um pouco os ombros, porque ele gera esse movimento, ele atrai o olhar para diferentes pontos, então ele não aumenta, não evidencia a área dos ombros. E para as identidades corporais vai depender muito. Vai depender se ele é mais estruturado, se ele é formado de linhas retas, se ele é mais preso ou mais solto. Então é bem o raciocínio que eu já falei aqui para vocês. Ele pode funcionar
para todas as identidades, dependendo dessa configuração dessa estrutura. Apenas para a família clássica, que funciona melhor com simetria, a simetria muito grande no decote ela não é tão boa assim. Mas as outras identidades dá para usar tranquilo, só mudando o nível de maleabilidade e de curvas ou retas. Não dá pra gente abranger todos os assimétricos aqui, mas seguem o mesmo raciocínio que eu já passei para vocês. Como vocês podem ver, é um assunto muito amplo e que depende muito das particularidades de cada decote. Porque o mesmo decote ele pode ter peças com estruturas diferentes, com caimentos diferentes, e essa visão do todo é importante para você entender se valoriza o seu tipo de corpo ou não. Mas espero que esse vídeo tenha ajudado num direcionamento nessa jornada da escolha do decote perfeito. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.